Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk Saúde e Inovação, o podcast oficial do Hospital São Vicente. Nesse episódio vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Vermelho, um mês de conscientização e prevenção do câncer bucal. Hoje vamos falar um pouquinho com a doutora Ana Paula Traiano. Antes de começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sua formação, qual parte você trabalha no Hospital São Vicente. Sim, então eu tô com odontologia, né? Sou formada há muitos anos, atuo na odontologia, eu sempre brinco, tenho esse namoro com a odontologia há mais de 25 anos. Eu sou cirurgiã dentista, eu sou especialista. Minha primeira especialização foi em prótese dentária, reabilitação oral. Na sequência, eu fiz radiodiagnóstico, radiologia odontológica. A radiologia odontológica, eu acho que estava na minha vida desde o começo. Eu sou filha de radiologista, né? Então, meu pai é radiologista, minha irmã, meu tio da área médica. E eu sempre gostei desse Sherlock Holmes que existe através, né, no entorno de cada diagnóstico, de cada doença, essa investigação. Então eu já sabia que um dia eu ia cair no radiodiagnóstico, que é a profissão que eu atuo, né? Eu tenho um serviço de radiodiagnóstico, de radiologia, na Demax, no centro, aqui em Guarapuava. E depois, com o tempo, eu tive uma oportunidade de ser convidada para ajudar no colegiado de odontologia da faculdade da Uniguaracá. E o reitor, o professor Soares, me procurou falando desse projeto que estava acontecendo e ele precisava de profissionais capacitados. Então foi quando eu fui buscar um mestrado em radiologia, até para me atualizar, né, na época, e também busquei paralelo, fiz a minha terceira especialização em estomatologia, que estuda as doenças da boca. Com o tempo, quando foi em 2017, eu tive câncer. Então, e também sou de uma família que tem muitos casos de câncer. Meu pai teve câncer de bexiga, minha mãe teve câncer de mama, enfim. E eu acabei ficando um tempo, no meu tempo, quando eu estava fazendo tratamento, eu me isolei, né, para fazer o tratamento e me restabelecer, e como toda boa professora, continuei estudando, né, eu estudava sobre estomatologia, sobre as doenças da boca, que é a minha linha de pesquisa mesmo, e também sobre o câncer, né. E nesse tempo eu comecei a estudar muito sobre o câncer bucal, sobre o tratamento, né, os efeitos colaterais dos quimioterápicos, da radioterapia para o paciente que tem o diagnóstico de câncer em geral. E foi aí que até eu desenvolvi um novo projeto na época, que eu comecei a estudar e me deparar com muitos números sobre o câncer bucal, né? Ele é o 5º tipo que mais acomete o homem no Brasil. Ele é um dos cânceres que tem o diagnóstico mais tardio, né? Que ele é visto depois, muitas vezes, quando ele já está com metástase. Então, fui vendo esses números a nível global, a nível nacional, a nível regional, e fui enxergando mais aonde que estava esse problema, né? Além do hábito, né? Que a principal causa é você fazer o uso do álcool e do tabaco, né? Esse é o campeão de causa, né? E na sequência eu fui observando por que existisse esse tratamento tardio, esse diagnóstico tardio, né? E que o câncer, você sabe que você não pode parar, tem que ser quanto antes, né? A cura tá no tempo. E eu percebi que quem vê a lesão do câncer da boca é o dentista, mas quem trata o câncer é o oncologista médico, né, ou o cabeça e pescoço que faz a cirurgia. E vi que existia um abismo nisso. E comecei a estudar muito sobre prevenção, sobre muita didática de como a gente chegar nos dentistas, nos colaboradores, né, principalmente os funcionários públicos. E foi a partir daí que a gente desenvolveu um projeto de lei que virou lei no estado do Paraná desde 2019. Então, quando aconteceu isso, eu fiz várias capacitações com laser terapia, com atendimento de pacientes oncológicos, para entender mesmo. Foi um momento que eu me dediquei muito e todo mundo que me conhece sabe que eu sou extremamente intensa. Quando eu tenho interesse em alguma coisa, eu me entrego de corpo e alma. E quando foi na sequência ali, bem em época de pandemia, eu fiz uma especialização em odontologia hospitalar.
ainda nem era reconhecida como uma especialização pelo CFO, pelo Conselho Federal de Odontologia. E eu fiz essa especialização para entender essa dinâmica do hospital, mesmo porque eu já estava, né, há muitos anos na faculdade como professora, e ali a gente tinha vários projetos na UTI, de atendimento na UTI, de atendimento aos pacientes oncológicos, né, desde que veio 2019, que foi sancionada a lei. A gente já fazia vários projetos e acabei fazendo a especialização em odonto hospitalar. Então essas são as minhas áreas de atuação. Hoje eu atuo na faculdade como professora, eu dou aula em cursos de graduação e pós-graduação. Eu tenho um serviço de imagem, né, que eu falei, que eu faço toda a parte de radiodiagnóstico, com tomografia, radiologia. E eu também tenho um serviço que é a SMAP Odontologia Hospitalar, que é um serviço onde nós prestamos atendimento a nível hospitalar para os pacientes que são né, de risco por algum motivo e estão também numa supervisão especial, seja por alguma doença, alguma síndrome, alguma alteração imunológica e em especial aqui em Guarapuava aos pacientes oncológicos do São Vicente. Então você não para? Não para. Não para. Eu sou mãe, né? Sou mãe do Vinícius, da Marcela, sou casada. A gente tem também... É mulher que não para. Que não para nem um pouco, né? Me envolvo com um monte de projetos. A gente já fez projetos incríveis, não só desse Novembro Vermelho, que ele também, a gente já fez um projeto na África, onde nós fomos, eu e a professora Sandra, com alguns acadêmicos para o Moçambique, fazer uma ação. Foi muito bacana, foi no ano passado. Eu também sou autora de um infoproduto que chama Ascensão em Odontologia. Então, ali é um curso online onde tem 5 módulos. A gente fala sobre a docência, a carreira da docência, desde o começo. O que é mestrado, o que é doutorado, como entrar, o que é um projeto, um pré-projeto, o que é um doutorado sanduíche, como fazer, quais linhas de pesquisa, quanto ganha um professor titular, qual a diferença de uma faculdade particular, de uma privada, enfim. O outro módulo é sobre concurso público, como fazer a sua ascensão, né? Então, os concursos públicos como passar numa prova, planejamento estratégico do teu tempo para estudo, o que cai, editais. Ali a gente fala sobre onde você vai encontrar isso, municipais, estaduais, federais, Forças Armadas, Polícia Federal. Então, esse é outro nicho. Tem o outro módulo que nós falamos sobre franquias. Hoje nós temos 25 franquias de odontologia no Brasil. Isso. E ali eu exploro desde a primeira à 6ª geração das franquias, que teve muita evolução, todas são aplicadas e cada uma tem um formato. E também sobre essas 25. Então abro a caixa preta mesmo, quanto custa, quanto ganha, investimento, localização, é muito bacana. O outro módulo é sobre o prestador de serviço, né? Aquela pessoa como eu sou no hospital, uma prestadora de serviço. Como funciona um contrato, o que é um CLT, o que é um prestador de serviço, o que é um autônomo, o que envolve, quais impostos, quais funções, né? Ônus, bônus, como é que funciona. E o último módulo é sobre o empreendedor, quem tem interesse em montar o seu próprio negócio, desde planejamento com a sua equipe de treinamento, software de gerenciamento, precificação, né, de todos os procedimentos. É um curso muito completo e para isso muita gente me pergunta, Ana, mas como que eu vou saber nessas 5 faces qual é a minha? E para isso, durante o curso eu fiquei pensando muito, né, porque a gente estava desenvolvendo, e eu, através dos arquétipos de Carl Jung, né, de Mark Jung, a gente fez pegou os 12 arquétipos e desenvolveu numa roda, onde tem as 5 faces da odontologia e 5 características baseadas nos arquétipos de cada profissão. Então é muito bacana, você assiste o módulo, você se encontra. Às vezes eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, né? Então eu fui para uma área da odontologia onde eu me comunico bem, né? Então é diferente da pessoa que é introvertida, que é aquele dentista nato, que fica numa sala fechada, a 4 paredes, com um paciente onde não pode fazer diálogo, né? Porque ele tá com a boca aberta ali o tempo todo.
Então, é um curso bem bacana, bem completo, com todo o material teórico, embasamento. Então, isso era um sonho também desenvolver esse infoproduto. E hoje ele tá hospedado na plataforma Hotmart também. Nossa, mas é muito completo. Principalmente para as pessoas que estão se graduando, sim, né, que tem curiosidade, porque muitas vezes, muitas dessas dúvidas, como funciona o CLT, dúvidas básicas, né, a gente não tem resposta, a gente não sim, aprende não em nenhum lugar. Graduação nenhuma, né? Por isso que na época que a gente foi desenvolver, eu falei, não vou fazer um curso de radiodiagnóstico, um curso de estomatologia, porque isso eu dou tanta aula sobre isso, acabo dando tanta palestra, enfim, sobre esses temas. E eu falei, eu quero uma coisa que realmente o profissional que se forma tenha dificuldade, né? Que ele dê menos cabeçada. Então foi para isso que a gente desenvolveu esse produto. Nossa, mas é perfeito, porque para você se encaixar também, para você saber que caminho, sim, você vai, porque querendo ou não, depois da faculdade você fica meio, meu Deus, aonde que eu vou? O que eu vou fazer? E agora eu formei, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou trabalhar, sim, como que eu vou me realizar, né? Então é uma dúvida muito grande, assim, então e tá sendo um sucesso. Eu até semana passada estava dando palestra nas faculdades em Curitiba, tanto na PUC quanto na Federal. Eu vejo que assim, a procura por isso, essa dúvida, realmente era uma dúvida que todos têm. Então foi uma sacada muito legal. Eu quero um pra minha área assim também. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Vermelho. Queria que você tivesse uma dúvida, o porquê foi escolhido o mês de novembro e por que a cor vermelha? Porque cada mês tem uma cor, né? E por que o vermelho? Sim. O vermelho, na época que nós colocamos aqui, né, que foi aceito, aprovado esse projeto de lei, virou uma lei estadual, a gente pensou, não, agora qual mês e qual cor que poderia ser? Então a gente teve referência, o vermelho por remeter fisicamente à boca, né, e também por ser uma cor de alerta, né, e o mês de novembro, porque já existe desde 2019 a Semana Nacional da Saúde Bucal, né? Então foi essa lei já desde 2017, ela já existe. Então toda primeira semana o INCA traz informações, existe grupo de pesquisa, mas é uma semana voltada mais para estudos, para atualização, para conhecimento, para que a gente sintonize mais, né, como está a oncologia mesmo. E a proposta de lei do mês inteiro, sendo um mês levantando uma bandeira, é um pouco diferente, porque a ideia são 3 pilares, para você entender. Então, um deles é fazer o que a gente está fazendo aqui, fazer ações para qualquer pessoa que for assistir, para o leigo, né? Orientar. Então vai ter tal dia uma ação, como que a gente faz o autoexame bucal, como que eu vou diagnosticar, quais são os primeiros sinais, como eu posso fazer para evitar. Então dar essas informações para a população. O outro pilar são capacitações, que desde que foi feita a lei, o Estado, a SESA, a Secretaria de Estado do Paraná, fornece a todos os profissionais da saúde. Então é feito congresso, é feito palestra, é feito curso, já foi feito capacitações para que haja essa capacitação para todos os profissionais da odontologia da rede. E o terceiro pilar é um túnel que a gente precisava desenvolver entre aquele abismo que eu falei no início, né? Entre o dentista e o oncologista. A partir do momento que você tem uma suspeita, um diagnóstico, você ter como encaminhar esse paciente diretamente para um dentista para um médico especializado. Então, esse é o principal pilar, né? Por isso que ela houve um engajamento grande, uma aceitação, porque ela é preocupante, tá? Nos top 5, né, nacionais, tipos de câncer, né? Dentre eles. E precisava fazer realmente trabalhar, é um trabalho de formiguinha. Então, desde 2019 que a gente vem fazendo campanhas, que a gente faz capacitações. Claro que eu não sou funcionária pública, mas eu sou dentista, é a minha área de atuação. Então, eu atuo muito em palestra, em live, ajudo muito nas organizações. E desde o ano passado, através do vereador, do professor Saulo, ele fez uma lei municipal. Então, além de Guarapuava ter o apoio estadual, tem o apoio municipal
Também, porque aí dá um suporte, né? Não só da Câmara, mas ele te abre uma lei mesmo para dar o suporte para o município todo fazer ações, as campanhas de prevenção, dar essa atenção, fazer uma linha de atenção mais direcionada ao paciente com câncer de boca. Você podia falar um pouquinho sobre o processo dessa lei que foi criada? Da onde surgiu essa vontade? Foi por conta do câncer que você teve? Da onde surgiu essa vontade? Como foi esse processo? Realmente isso. Aconteceu quando eu estava, né? Tive que parar tudo, toda a minha rotina que é frenética, sempre foi. Eu tive que parar para fazer o tratamento. E aí eu comecei a estudar. E eu te falo assim que como esse projeto todo, essa visão toda me deu ajuda no meu tratamento. Como foi assim meu companheiro de estudos, eu estudar sobre isso, porque eu tinha vontade de acordar, eu tinha vontade de ir, se tava doendo eu nem lembrava, porque eu já daqui a pouco eu vejo essa dor que eu tô, já tomo um remedinho, tá tudo bem, o dia passava rapidinho. Então assim, eu tenho um carinho muito grande, né, por esse momento que eu vivi, apesar de difícil, né, para muitos ainda o câncer hoje, às vezes é um atestado de óbito, né, Sim. Que você tem aí. Então, nesse momento, ele me envolveu muito através do estudo. E eu falo sempre, nada é por acaso para ninguém. Se Deus manda pra gente qualquer missão, é porque Ele realmente sabe que a gente é capaz. E é só a gente abrir o coração, aceitar que Ele posiciona a gente com a força que a gente tem, para você ter um desfecho muito maior. Porque a gente é tão pequenininho nesse universo todo, né, nesse tempo todo. Então, se alguma carga veio pra gente, pra desenvolver, pra você fazer a diferença, a gente tem que abraçar e confiar em Deus, porque nada é por acaso. Mas esse projeto foi uma correria também pra você, né? Foi. Esse projeto de lei também é uma correria. Sim, porque aí eu tava pesquisando, então você começa a pesquisar, trocar ideia, né, com algumas pessoas que estudam mais, pedir informações, muita pesquisa que não só, né, na internet a gente pega, então tem alguns sites específicos que te trazem artigos. Eu tive muito apoio, meu sogro é deputado estadual, então e foi assim, ele passava toda semana a me visitar, que é o trecho dele de interior aqui. E aí ele perguntava o que eu fazia. Eu tô estudando. Até que um dia eu falei, tô fazendo isso. E ele também tem muito sofrimento com câncer. A minha sogra faleceu de câncer, a mãe dele, o pai dele, enfim, ele tem um carinho também, né? Por toda pelo câncer mesmo, por querer achar uma Tanto que ele é um grande solução. apoiador ali do hospital. Muito. Sempre tá com a gente ali, Sim. sempre apoiando todas as causas do hospital, né? Sim, ele faz um trabalho muito bacana aqui no Cancer Center. E você veja, isso aconteceu muito antes de ter a ideia do Cancer Center, né? E ele sempre teve essa iniciativa. E aí, quando eu contei pra ele falou, o que eu posso fazer pra te ajudar? Eu falei, eu não sei, tô te contando, contei tudo pra ele. Numa outra viagem que ele veio, eu falei assim, tá em pé ainda, tu ajuda? Eu aceito agora, eu sei que o senhor pode me ajudar. Sei que o senhor tem uma equipe, ele tem, né, que trabalham junto, advogado, tal. Eu falei assim, queria colocar isso aqui no papel pra gente colocar no tempo mesmo, ver o que pode ser feito pela população, alguma coisa diferente e tal, e transformar isso num projeto de lei. Mas pra já. E foi assim que a coisa ajudou a dar mais um gás para que a coisa continuasse. Ele mesmo defendeu muito bem, né? Porque quem faz as leis são os deputados. Então ele defendeu muito bem, mediante a todos os deputados, essa proposta. E foi assim que acabou nascendo essa campanha muito bacana que a gente tem salvado muitas vidas. Agora vamos falar um pouquinho, muitas pessoas não sabem como funciona, principalmente no hospital aqui na unidade do Cidade dos Lagos, né? Como funciona o setor de odontologia dentro do hospital? Sim. A odontologia hospitalar, para você ter uma ideia, ela vou contar só um pouquinho do histórico da odontologia hospitalar para você entender como que ela funciona. Então, a odontologia hospitalar, desde 1901, ela já vinha acontecendo nos Estados Unidos, há muitos e muitos anos. Quando foi em 1940, foi a primeira vez que teve protocolos de odontologia, que a gente pode chamar de odontologia no Brasil. Porque mais ou menos em 1934, que a odontologia
não fez mais parte da graduação de medicina, né? Que ela começou carreira solo. Então a gente pode dizer que eram protocolos odontológicos, né, dentro do hospital. Mas não necessariamente só o dentista, para médicos, para enfermeiros principalmente, que aplicavam essas técnicas de higiene bucal. Começou na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo e no hospital da USP também, quando iniciou. E isso ele veio tendo resultado, apoio, suporte, porque você traz uma qualidade de vida, né? O paciente precisa se alimentar, precisa ter essa higiene bucal. E quando passou o tempo, em 2008, houve um projeto de lei para ser obrigatório o cirurgião dentista dentro do hospital. E a partir de então, tornava-se obrigatório você ter um protocolo odontológico por, né, cirurgião dentista. Mas em 2015, o CFO reconheceu como habilitação a odontologia hospitalar, colocando ali várias técnicas, material, enfim, estudo. Em 2010, só para eu não me perder muito nas datas, né? Em 2019, em 2015, tornou-se lei para que todos os leitos, hospitais com mais de 40 leitos, tivessem um dentista, né, dentro do serviço. Porque eles perceberam a economia para o serviço, perceberam a qualidade de vida do paciente e também a sobrevida. Quando foi esse ano, 25 de janeiro de 2024, o CFO registrou como especialidade a odontologia hospitalar. Veja como houve uma crescente e sempre atuando, né, muito, o cirurgião dentista no hospital. Você vai lembrar na época do Covid, que todo mundo falava, se eu for para o hospital, se eu precisar ir, não me deixem me entubar. Sim. Não sei. Por quê? Porque morre, porque pega pneumonia, porque isso, porque aquilo, né? E realmente isso é verdade, tem vários trabalhos. Existem algumas bactérias, né? Toda uma flora, uma microbiota bucal, dentre elas as bactérias nosocomiais, que a partir do momento que você intuba o paciente, você transporta esses micro-organismos para o pulmão e você faz uma pneumonia secundária. E essa pneumonia, na época, ela foi muitas vezes fatal, letal, né? Então, aí a gente entendeu mais do que nunca a necessidade da higiene bucal em pacientes, principalmente em UTI, né? E aqui a gente atua em todos os leitos de UTI, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, fazendo toda essa higiene bucal, todo esse tratamento, essa asepsia bucal, né? E em especial para os pacientes oncológicos, a gente tem um serviço que ele vem amarrado junto com o projeto da radioterapia. A radioterapia é um tratamento antineoplásico que a gente utiliza e ela tem uma consequência muito grande, que é a osteoradionecrose. E ela é muito alta, essa prevalência, em pacientes que têm qualquer problema odontológico, por exemplo, lesão periapical, periodontite, onde tenha micro-organismos, né, onde tem algum foco de infecção. Se você for fazer uma radioterapia de cabeça e pescoço, a chance é enorme de ter uma lesão por osteoradionecrose. E demora muito tempo para cicatrizar, para fazer a cirurgia. Ela é complicada essa indicação, não tem uma indicação direta, porque o césio atua por mais de 5 anos a radiação no corpo do paciente. Então existem vários fatores. E para isso foi desenvolvido também há muitos anos um hospital de referência no Texas, no MD Anderson, que é a maior referência da oncologia, protocolos pré, trans e pós odontológicos. Então o protocolo pré funciona assim, no hospital, aqui no Cancer Center, como no Einstein, que é o nosso mentor, né? O paciente tem o diagnóstico de câncer e aí ele passa com a enfermeira navegadora, pela psicóloga, pela nutricionista, pela odontologia, pelo médico que vai fechar o diagnóstico, que vai fazer o estadio da lesão para fazer o tratamento, né? E quando chega na odontologia, a gente precisa fazer uma higiene total, que é uma adequação do meio bucal, da cavidade bucal. O que é isso? Se tiver raiz residual, tirar. Se tiver cárie tratável, tratar. Se tiver prótese incomodando, consertar.
se tiver alguma lesão periapical, extrair esses dentes, né? Então a gente tem assim um prazo de 15 dias para limpar tudo ali, né? Para que o paciente comece depois fazer as radioterapias e a quimioterapia também. Então, por isso, é necessário que tenha um serviço junto com o hospital, né? Para evitar esse transtorno, porque muitas vezes você tem que parar o tratamento do paciente, principalmente com quimioterapia, quando tem muitas estomatites, porque os quimioterápicos também, eles têm uma ação tóxica na mucosa que forma várias estomatites, várias feridas. Vários deles, a gente usa muito aqui a cisplatina tem esse efeito colateral. Então, é preciso que a gente também faça essa adequação prévia. Aí existe o protocolo trans, que é o protocolo durante o tratamento, que a gente não tem muita ação. O que a gente faz? Usa muita laser terapia, né? É uma odontologia mais para acompanhar e amenizar os efeitos. E o pós, que a gente vai acompanhando esse paciente até 5 anos, onde ele teoricamente tem uma alta dessa lesão, dessa doença, né? Desse câncer. Então, a gente acompanha esse processo. Isso são os protocolos odontológicos e é o que a gente aplica aqui no Cancer Center. Então, hoje a gente atende mais de 40 pacientes por dia ali na odontologia, onde a gente vai atuando conforme a chegada deles, nos protocolos que eles estão, para que eles tenham maior sucesso no tratamento oncológico. Então, os pacientes oncológicos sofrem, tem muitos desafios, né? Muitos. E muitos que a gente não sabe, tem muitos sintomas que a gente não sabe, né? Você pode falar um pouquinho sobre exatamente o tratamento de pacientes oncológicos, que desafios eles sofrem? Sim. Porque o tratamento, querendo ou não, é uma dificuldade, né? Sim, ele já tá com o psicológico abalado, né? A imunidade dele baixa muito, né? Também não só pelo psicológico, mas também pelo efeito colateral de todos os medicamentos que ele vem a usar. Então, hoje a gente tem tratamento cirúrgico, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Então, a gente consegue trabalhar, né, com medicamentos também via oral. Mas os principais é a quimioterapia e a radioterapia, que trazem efeito colateral que afeta diretamente a cavidade bucal. A radioterapia, ela tem, um dos efeitos é a xerostomia, que é a boca seca, fica uma saliva serosa, né? Porque ela tem uma ação, a radioterapia, direta também nas glândulas salivares. Então, obstruindo, né, muitas vezes os ductos, acaba ressecando, né, toda essa região. Então, ela causa muito essa xerostomia. Digeusia, que é a perda do paladar também, em função da radioterapia e também da quimioterapia. Eles também têm esses efeitos colaterais, e deixando esse meio ácido, deixando esse meio com pouca saliva, o paciente acaba tendo cárie de radiação, que a gente chama. Ele acaba tendo também essas mucosites, que são feridas, são como se fossem aftas mesmo, aquelas feridas abertas por toda a cavidade bucal. A radioterapia, ela deixa a ferida como se queimasse mesmo. Você vê o paciente, ele sai até com a pele, né? Com a derme queimada. E na mucosa acontece isso também. Então, ele queima mesmo. Então, por isso a gente precisa ter essa atuação. A gente usa muito laser para fazer o estímulo de glândula salivar, para fazer uma analgesia para o paciente pontual, né? E também anti-inflamatório. E eu queria perguntar também para você, quais são os sintomas iniciais do câncer bucal? Como a gente tá no Novembro Vermelho, né? Sim. Se você puder orientar para muitas pessoas ficarem atentas, procurarem uma ajuda, procurarem um médico especialista, quais são os sintomas iniciais? Sim. Pro câncer bucal, o que a gente vai observar? Tem o autoexame bucal, que é realmente você se olhar no espelho pelo menos uma vez na semana. A gente, lá na minha casa, tenho com os meus filhos, sempre tinha o Dia Internacional de Cortar a Unha, que é todo domingo, né? Então é a unha do pé, a unha da mão, aquela geral. E é o dia que a gente dá uma geral mesmo. Então, eu falo, o autoexame bucal pode ser no teu dia internacional, na tua casa, de fazer. Do teu autocuidado. Do teu autocuidado, né? Como a gente faz o autoexame de mama, observar toda semana. Então, todo domingo é teu dia. Não, hoje é o meu dia do meu autoexame.
você puxar o teu lábio, virar mesmo o lábio, né, de um lado para outro, pôr a língua para fora, pôr para direita, pôr para esquerda, para cima, para baixo, ou avaliar, né, se tem o quê? O que você vai buscar? Se tem algo que não tinha na semana anterior, como alguma manchinha branca, enegrecida, vermelha, que ela principalmente não tem dor, você não tem sintomatologia. Então você vai olhar toda essa região do lábio, nessa região externa, avalia a mucosa por dentro aqui, por dentro da bochecha mesmo, no palato, que é o céu da boca, né? Você vai avaliar, tenta se enxergar toda semana. Se tiver alguma alteração que não tinha anteriormente, você vai esperar exatos 15 dias, tá? 15 dias que você, não, essa manchinha aqui eu não tinha, essa lesão aqui eu não tinha, mas por que você faz? Por isso você pode perguntar, mas Ana, por que 15 dias, né? Porque alguns micro-organismos, né, a gente tem fungo, tem bactérias, tem vírus na nossa microbiota bucal. E o vírus, o fungo, ele já deixa algumas sequelas, sequelas não, ele já deixa alguns indícios, né? Por exemplo, candidíase. Ele já vai deixando aquela mucosa esbranquiçada, que vai destacando, né? Então ela já grita que tem alguma coisa ali e vai sempre aumentando, proliferando. A bactéria, ela é intensa também, né? A bactéria, ela traz febre, dor, rubor, calor, sabe? Assim, ela tem uma característica inflamada, né? Que você entende que tem algum processo ali se proliferando, uma ação. O vírus, ele tem um ciclo. E os vírus, ele tem esse ciclo, normalmente, em 14 dias, né? Inicial, intermediário e final, que é todo o processo, o ciclo viral. Então, se você tem algum desses organismos, o mais que tem esse ciclo mais organizado é o vírus. Então, a gente espera pelo menos o ciclo de um vírus, 15 dias. E aí, essa lesão permanece. O que você vai fazer? Procurar um cirurgião dentista, se é na cavidade bucal. E falar, doutor, eu realmente não tinha essa lesão, acompanhei por 15 dias, não dói, ou enfim, o que tem ali, e pedir uma avaliação. Essa é o correto, que é o nosso primeiro pilar, fazer essa orientação, né, ao paciente. O segundo pilar é essa capacitação do cirurgião dentista e essa consciência dele. Não, eu não entendo de estomatologia, eu prefiro encaminhar a um estomatologista. Essa é a conduta que o cirurgião dentista deve fazer. E o terceiro passo é assim, a hora que o dentista tem uma biópsia na mão, né, o dentista vai até a biópsia. Ele vai ter o resultado ali se é uma lesão maligna ou benigna. E aí encaminhar já para o serviço de oncologia. Então é muito visual, é de você observar mesmo. Porque a sintomatologia é o que menos aparece. Não sente dor? Não para todo mundo, entendeu? Cada caso é um caso, mas a grande maioria não tem dor. Ela é assintomática. O câncer, ele é uma doença assintomática. Então você vai perceber por se observar, entendeu? Por perceber, não, isso aqui não tava, isso aqui tá aumentando, né? Então, por isso que é importante você se conhecer. Eu só tô viva aqui por me conhecer, porque quando eu percebi que tinha alguma coisa na minha máquina aqui errada, eu já falei, não tá legal, tô sentindo uma fadiga diferente, tô sentindo um calorão diferente, tem alguma coisa aqui que não tá igual tava antes, né? E a cura está no diagnóstico precoce, para você não ter mais nada, né? Para você ter a saúde, ela tá no diagnóstico precoce. Então, é se conhecer e se observar também. E não perder o tempo de procurar um cirurgião dentista, no caso. Sim, porque quanto mais cedo esse diagnóstico for visto, mais chance. Sim. Às vezes, quando o diagnóstico é precoce, muitas vezes só cirurgia local, né? Você não precisa nem submeter a um tratamento de químio, de rádio, ou correr o risco de ter uma metástase, né? Que é quando o câncer acaba circulando pela cadeia linfática ou sanguínea pelo teu corpo. Então é muito mais só observar. A dica é observe-se, né? Se entregue pro espelho, se avalie e se conheça, né? Eu queria saber também mais sobre mitos.
Eu pelo menos já ouvi que são as mulheres que são mais afetadas, mas na verdade são os homens que são mais afetados. Sim. Tem alguns outros mitos que você escuta diariamente, que você pode desmistificar, que você pode falar às vezes para as pessoas ficarem mais atentas, né? Não caírem em fake news. Sim, tem um mito muito curioso, consumo de carne. Que o consumo de carne traz câncer bucal. Não tem nada a ver. Né? Então, assim, não tem a carne não é também, isso é um grande mito. Inserir mais em mulheres, também não. Em homens, até mesmo pela atenção primária. As mulheres lá no início, quando, né, na própria atenção primária da saúde, elas procuram mais, elas se cuidam mais. O homem, ele só procura quando a água bateu na bunda, né? Não, tá me incomodando mesmo, senão, depois eu dou um jeito. E a mulher não, tem aquela rotina, não, em outubro eu vou fazer meus preventivos, assim, né? Tem esse cuidado maior. Então, ela consegue ter um diagnóstico inicial, né? E uma cura mais fácil. Então, existe essa diferença e eu acredito que é por isso mais em homens. Porque a principal causa é o álcool e o cigarro. E eles juntos, né? Então, isso é tanto o homem quanto a mulher, né? Existe o fator genético tanto no homem quanto na mulher, né? Então, isso tudo ele acaba sendo mais no homem justamente por esse cuidado. Você pode falar um pouquinho sobre a prevenção, né? A gente já sabe que uma das causas é o tabagismo, é o consumo de bebida alcoólica e uma das formas de prevenção, de cuidado, é se observar. Tem outras formas de prevenção? Sim. Então, existem alguns fatores de risco que a gente precisa entender quais são eles. Em várias pesquisas, de um tempo para cá, está apontando a obesidade como um fator de risco também. O sol é um fator enorme para o câncer de lábio, né? E principalmente nós aqui do sul. Então, a prevalência é muito grande porque a pessoa que mora num local onde tem muito sol, ela já sabe como se cuidar. Você já ganha, por exemplo, você vai para o norte, nordeste, eles já te contratam e já te dão um chapéu e um filtro solar, né? Porque você vai ficar sob um sol muito forte. Aqui no sul, dia de inverno, quando tem um sol, a gente adora ficar no sol, né? E a gente associa muito assim, não vou tomar sol, né, em algum lugar específico para tomar um bronze, então eu não preciso de filtro solar, né? Então é um erro muito grande aqui do sul. Existem vários estudos correlacionados ao hábito do chimarrão também pela temperatura da água, não pela erva, mas pela temperatura da água ser muito quente, né? Em relação, outro que também a gente pode caracterizar como um mito, uso de prótese dá câncer. Não, né? Então, mas o que acontece? Prótese mal adaptada. Você tem uma prótese mal adaptada, onde você tem uma lesão recorrente, seja pela mordida, pela má adaptação, seja na gengiva, seja em mucosa, seja na língua, que você tem um efeito onde você fica causando trauma, né, mecânico mesmo, que você fica mordendo ou machucando pela mal adaptação da prótese. Então, isso sim pode ter uma agressão que você fica forçando em um determinado local. Se você tem uma predisposição também, você acaba expondo cada vez mais, e isso tem estudos que têm essa relevância. Mas quando eu falo de prótese mal adaptada, mas uso de prótese causa câncer, não, né? Então existe essa diferença que é importante a gente falar aqui. Outro fator também que tem uma das causas principais é o HPV, o vírus HPV. Existem mais de 100 tipos de vírus HPV, então a gente tem alguns específicos que são transmissíveis sexualmente, né, através do sexo oral. E aí ele tem sim, ele forma lesões que são malignizáveis, são umas lesões verrucosas, que aparecem em toda a cavidade. Agora, tanto o podcast quanto outras orientações, né, são formas de informação. Você podia contar um pouquinho sobre
qual o planejamento para esse mês de novembro, o que terá de eventos, o que terá tanto no hospital quanto no município, coisas que podem ajudar a comunidade a saber mais sobre o Novembro Vermelho, que talvez seja um novembro que a gente não fala tanto, né, mais voltado o novembro para o homem, mas também devemos falar sobre a saúde bucal, né? Sim. Quais são os eventos e palestras? Já tem uma programação bem bacana, até eu fiz uma colinha aqui pra mim, né? Então a gente tem aqui em Guarapuava específico, terá na Câmara de Vereadores no dia 5 às 17 horas, terá uma solenidade, terá uma fala específica que será discutido sobre o câncer bucal também, que será esse início. Terá a semana de conscientização e prevenção nas UBSs, todas as UBSs de Guarapuava, do dia 4 ao dia 8. Então é um local onde você pode procurar um cirurgião dentista, eles vão estar atentos e a fala vai ser essa prevenção, essa orientação. E nós temos o dia D, que é feito desde 2019, que ele é carinhosamente chamado de dia D, mas é um dia específico que a gente vai, que os cirurgiões dentistas, voluntários, toda a equipe da saúde bucal municipal, os universitários das faculdades de odontologia, vão para a Rua 15, né, e fazem ali naquelas barracas que ficam na frente na Praça 9 de Dezembro. Esse ano vai ser na 15, um pouco mais para baixo, que vai ter também a barraca municipal, mas vai ter bem na praça também uma atenção das faculdades, inclusive do hospital também de São Vicente, que vai ter, né, essa ação para avaliação não só do câncer bucal, né, para ter essa assistência. Então, que vai ser essa conexão São Vicente. Então, isso vai ser no dia 9 de novembro, das 8 da manhã às 14 horas, que vai estar havendo que vai haver, né, esse evento lá na praça, que é o momento onde você pode, não, eu tenho essa lesão, porque aí sim, ali tem o cirurgião dentista, a gente faz isso todo ano, tem muitos casos, só casos que foram diagnosticados na praça, a gente já, no ano passado, se não me engano, foram 5 casos que a gente acabou trazendo e já encaminhando, porque ali você faz uma avaliação, faz uma ficha, você já encaminha para o município, aonde o paciente já vai fazer o diagnóstico, a biópsia, e aí já vai ser encaminhado para o tratamento. Então, o pessoal que tem dúvida, vai lá, que vai estar conversando com especialistas, vai estar falando com especialistas. E é rápido, prático, tá ali no centro da cidade, passa ali, deixa teu nome, se tiver alteração, aí já deixa teu contato, teu nome, já vai ser feita essa agenda para uma biópsia ou para uma investigação mais profunda e já dá continuidade no tratamento. Então, quem tiver dúvida pode chegar lá. Dia 9 de novembro. Pode chegar que aí que a pessoa já vai atender. E aí nós teremos no dia 6/11 também o Estado fará uma live com o Dr. Sassi e comigo. Então vai ser uma abertura oficial do Estado, da Secretaria de Estado do Paraná, onde a gente vai falar também os números atuais, como está as perspectivas, né, do INCA também para o câncer bucal. Isso também, fácil de acessar, né? Em casa, assiste. Sim. Esse é mais tranquilo, fica gravado também no site da Secretaria Estadual também vai estar presente. Então, a ideia do Estado, e claro que o Estado vai ter esse início, como ele dá um suporte nesse mês, então, existem todos os municípios, né, tem as regionais e todos os municípios, onde eles têm todo um apoio da SESA, da Secretaria de Estado, com folder, com as campanhas, com capacitações, com outros cursos que vão ter no decorrer, né, vem tendo no decorrer do ano, e específicos deles em Curitiba também. Então tá bom, muito obrigada por esse papo, muito obrigada por falar tantas dúvidas, é muito bom esse papo descontraído, informar as pessoas sobre esse assunto que às vezes não é tão falado, né? Às vezes as pessoas não prestam tanta atenção, né? Muito obrigada, doutora. Joia, eu que agradeço estar aqui, né? Falar um pouquinho, falar do nosso trabalho, de tudo que vem acontecendo, e se não fosse através dos canais de comunicação mesmo, para chegar na população, que é o principal alvo, nada teria êxito, né? Tá bom, muito obrigada. Pra você que ficou até aqui com a gente, curta nossas páginas na rede social, curta esse vídeo também, compartilhe com seus amigos e comente.